E desde muito nova, eu sempre gostei de coisas inovadoras. Eu sempre ficava muito prestando atenção nas coisas. Uma das imagens assim que eu tenho de muito criança é que às vezes eu gostava mais de assistir televisão para ver as propagandas dos produtos do que assistir um programa em si, né? Ali a imaginação de quem criou aquela propaganda, como é que chamou a atenção, né? É, da gente como espectador para parar de fazer o que está fazendo e prestar atenção na propaganda. E além disso, ir atrás e comprar aquele produto porque viu na propaganda, né? E por quê? Porque a propaganda sempre traz as coisas novas para a gente, né? E assim, eu sempre gostei dessas inovações em tudo quanto é área. Área de saúde, área de artes, área ambientais, tudo mesmo. E me chama muita atenção como é que as pessoas conseguem achar soluções para um problema grande, mas soluções muito simples, que aparentemente está assim a um palmo da nossa cara, mas que ninguém pensou antes. Aí depois que a gente vê como é que a pessoa resolveu, você fala assim, ah, mas isso é meio óbvio. Ah, isso é tão óbvio, né? Por que, que você não entende essa ideia? Né? A primeira reação que a gente tem é com isso, né? E é engraçado porque quem não sabe, a minha formação acadêmica é em arquitetura. Eu trabalhei com arquitetura de interiores muito tempo, e durante o ensino, tudo, meus primeiros anos de formada, eu conheci arquitetura sustentável. E aí é uma coisa que não é muito nova. Inclusive, ela é primordialmente, ela nasceu sustentável, ela se transformou ao longo dos milênios aí, né? E o que acontece é que ela trouxe para mim esse olhar para você entender que o planeta todo depende de tudo que a gente faz aqui, o planeta responde a isso, né? Dos materiais que se escolhem para fazer uma casa, o que, que a gente põe dentro da casa, o que, que a gente põe na gente, o que a gente compra pra gente. E eu comecei a me encantar com isso e querer conhecer coisas novas, porque ir atrás, abandonar alguns hábitos em função de um planeta mais saudável, porque é a minha vida mais saudável, né? E, inclusive, quando eu comecei a costurar, eu comecei a ter um olhar já pensando nisso, né? E eu me lembro que durante uma boa fase, os ecologistas eram chamados de ecochatos, porque eles estavam fazendo barulho e atrapalhando, né, por isso chamados de ecochatos, porque eles estavam atrapalhando os interesses de grandes corporações, e grandes corporações, os governos, diziam que aquilo era necessário para o bem da população, para o bem das pessoas, que aquilo era um bem que faz falta para as pessoas. E aí, hoje em dia, as pessoas não falam mais, não usam mais esse termo ecochatos, né? É o ambientalista, é o ativista, né? A nossa mais famosa aí é a Greta Thunberg, que é uma menina ainda que roda o mundo. Ela fala, todo mundo está ali prestando atenção nela, ela tem muito poder, muita força, inclusive com a garotada que vai herdar esse planeta da gente, né? E é óbvio e é nítido que a gente precisa mudar agora. É o que está todo mundo falando, né? Acho que 2 semanas atrás, que foi aquele grande evento, todo mundo discutindo, que foi falado tanta coisa, e no fim o evento acabou e não se chegou a conclusão nenhuma, porque muita gente não se comprometeu a fazer grandes mudanças para diminuir a emissão de gás carbono, para a temperatura não se elevar tanto. E a gente, quando a gente fala assim, não pode ficar dependendo dos grandes tomarem essas iniciativas, porque todo mundo tem a sua parcela, não vou chamar de culpa, mas todo mundo tem a sua parcela de contribuição, né, para que esses efeitos aconteçam. Então, é, o que que eu penso assim? A gente costura, a gente produz muitos produtos e a gente usa tecido, né? Então, a gente tem nas nossas mãos uma arma muito poderosa para a gente poder fazer coisas que vão ter um impacto menor no planeta, né? E foi assistindo o Cidades e Soluções, que é um programa que eu gosto muito, na Globo News. Eu não estou fazendo propaganda aqui, tá bom? Só estou falando porque eu realmente acredito. Eu não tenho nada com eles, não ganho nada com eles. É porque eu acho que vale a pena de verdade. E nesse domingo, agora, foi dia 28 de novembro, era uma questão dos microplásticos, né? Então, quem aí não está muito ligado nesses assuntos, o que é microplástico? É um plástico num tamanho nível minúsculo que a gente não enxerga, mas que acaba indo parar no nosso estômago, no nosso intestino, porque
Inicialmente, né, o que acontece? Você descarta esses plásticos em tudo quanto é forma que você possa imaginar. Sacolinha de supermercado, embalagem, tudo que é plástico você joga no lixo. Se esse lixo não vai para reciclagem, a gente sabe que a reciclagem no Brasil é muito pequena ainda, e é descartado na rua de qualquer forma, com as chuvas, o que acontece? A chuva carrega, e quando a chuva carrega, a água vai parar no rio, e o rio desemboca no mar. Então, já no rio, já acontece desse plástico ir parar na barriga dos peixes. E aí, quando desemboca no mar, tem um pouquinho mais de visibilidade, porque a gente sempre vê os ambientalistas mostrarem que a tartaruga se afogou porque mordeu a, a sacola, ou então se enroscou em alguma coisa plástica, uma garrafa PET, enfim. E aí a gente fica sensibilizado pelo bichinho, mas a verdade é que quando ela vê aquilo, parece um alimento. Então, ela, o peixe, ele come, ele ingere esse plástico e aí vem a atividade pesqueira, pesca o peixe, a gente come o peixe e a gente está ingerindo microplásticos. Mas foi feita uma pesquisa, e isso está no programa, e eu convido todo mundo a assistir, tá bom? Acho que pelo YouTube vocês devem conseguir, com certeza lá na Globoplay vocês assistem. É, apareceu uma pessoa entrevistada, ele se chama Luiz Fernando Amato, ele é um pesquisador da USP, do Instituto de Estudos Avançados, e ele está fazendo um estudo onde já constataram microplásticos no pulmão de brasileiros. E ele disse que esse estudo foi feito baseado em outros, que já tem, isso aconteceu em Londres, em Berlim, em outras cidades na Europa, mas já temos isso em São Paulo, em outras cidades de porte grande do Brasil. Então, e mais grave que isso, é que esse microplástico a gente inala, ele está no ar. E aí você fala assim, poxa, São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, as capitais grandes, né, Porto Alegre, são cidades poluídas e tal, tal, tal. Então as pessoas andam na rua e tá ali do lado da fumaça. Não é só fumaça, agora a gente está falando de microplástico. Aí você fala assim, ah, ficou em casa, tá melhor. Não, gente, foi constatado que a maior parte dos casos onde isso acontece as pessoas estão inalando o ar de dentro de casa ou de dentro dos escritórios, que é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, principalmente em grandes centros urbanos. Então, nós temos essas coisas nocivas dentro da casa da gente, né? Então você para e fala assim, caramba, eu não estou segura nem dentro de casa. E aí ele explica lá, porque ele é um engenheiro, mas a pesquisa foi feita também com outras especialidades, com pessoas da área da medicina, e esse microplástico ali traz um monte de prejuízo para a saúde, inclusive pode necrosar uma parte do pulmão e trazer sérios problemas respiratórios, e ele diz que assim, um simples sacolejar de uma cortina, como um balançar de um tapete, que a gente faz essas coisas para tirar o pó, que aí essas micropartículas vão se soltando, e ele diz principalmente do nylon. Então, gente, vamos pensar aqui. E ó, abri um parênteses bem grande agora. Eu assisti isso domingo, tá bom? É uma coisa muito nova para mim e eu tô querendo pensar muita coisa do que eu produzo no meu ateliê em função dessa descoberta, que eu usei pouquíssimo nylon na minha vida, mas deu repensar algumas coisas, tá?